Bom, olá pessoal, boa noite, boa tarde, bom dia, não sei quando que vocês vão estar vendo isso. Ah, bom, então, como vocês já sabem aí, a gente está passando por um período um pouco mais turbulento. Enfim, a gente vai tendo que nos virar aqui na relação a nosso conteúdo. Eu vou ao longo das aulas tentando também experimentar algumas coisas novas aqui em termos de aula para vocês. E aí, na medida do possível, a gente vai se organizando, vai se conversando. Eu vou deixar fórum aberto lá no Moodle para a gente se conversar na hora das aulas. Tá? Meu e-mail também está à disposição. Na hora das aulas eu vou estar completamente disponível. Tá? Então, nessa quinta-feira, das 7h40 às 11h20, eu vou estar à disposição para tirar dúvidas de vocês, para a gente eventualmente conversar alguma coisa. Mas basicamente as aulas vão funcionar dessa forma, tá? Ou eu faço o vídeo, ou já, dependendo da aula, eu já deixo direto o material para vocês. Eu preferi o vídeo dessa vez por conta até do próprio material, que eu acho que do conteúdo em si, que é um pouco mais fácil de para estar passando, eu acho que por meio de vídeo, tá? Não deixar só o material para vocês. Tem uma pequena tarefa para vocês fazerem também, para me entregar ao longo da semana, em relação à nossa avaliação. Provavelmente eu vou fazer em formato de questionário aqui pelo Moodle, tá? Que eu vou fazer um questionário para vocês fazerem. Antes disso eu vou passar também alguns outros questionários para vocês. E o dia da prova a gente deixa pelo menos congelado por um tempo aí. A gente tinha marcado lá pelo dia 2 de abril, mas eu não tenho certeza ainda se a gente vai conseguir fazer alguma coisa até lá, mas eu vou falando isso para vocês ao longo dos dias, tá? Mas é importante que vocês estejam vendo os materiais, que vocês estejam acompanhando as aulas, que vocês tirem dúvidas, que vocês leiam os materiais, tá? Leiam as bibliografias que foram solicitadas. Eu vou indicar alguns materiais da biblioteca virtual, né? Então vocês não precisam nem pegar o livro já fica disponível para vocês, para os alunos. E acho que era basicamente isso em termos de avisos que eu tinha dado para vocês. Alguns a gente vai falando aí ao longo das semanas, e eu queria só mais uma vez deixar à disposição que vou estar à disposição no e-mail, vou, vou estar por fórum à disposição também. E a gente vai tocando, né? Enquanto esse pesadelo aí não acaba, né? A gente está passando por um período de extrema incerteza, né? Um período que, como a gente já falou em aula, a gente nunca passou por algo parecido com isso, nem nós, nem nossos pais, enfim. E agora a gente vai ter que seguir em frente, porque uma hora isso tudo normaliza, né? Aí a gente não pode parar, né? É importante a gente continuar. E aí eu vou tentando também utilizar outras ferramentas com vocês, se vocês tiverem alguma indicação aí e tal. Mas eu acho que por meio da aula aqui do vídeo, acho que vai ficar bem explicado. Só alguma dúvida em relação ao exercício, alguma coisa que vocês tiverem na atividade que eu vou passar hoje, tá? Se tiver alguma dúvida também, a gente vai esclarecendo ao longo da semana, tá? E mais uma vez, eu vou estar completamente à disposição no horário da nossa aula, tá? Todas as quintas-feiras de manhã eu vou estar disponível para a gente tirar dúvidas, enfim, tá? Bom, esse vídeo eu vou deixar então para vocês disponível lá no Moodle, para vocês terem acesso. E aí eu tinha elaborado aqui o nosso conteúdo, né? Considerando os assuntos que a gente vinha trabalhando, tá? Então, nas últimas aulas, na última aula, melhor dizendo, né? Nós falamos um pouco sobre a questão de oferta e demanda, a gente avançou nessa questão da oferta e demanda,
questão de deslocamento de curva de oferta e demanda. Isso é um assunto extremamente importante, né, pelo cenário turbulento, inclusive, que a gente está tendo. Nós vimos o exemplo lá de álcool em gel, o exemplo de máscaras, né, o que acontece nesse período que as pessoas ficam mais, né, ficam com medo, né, ficam com receio, a demanda por esses produtos acaba extrapolando em muito a oferta e, consequentemente, o preço vai subir. Ou se o preço não sobe, você vai ter uma escassez de produto, né? Vai faltar produto, que é o que a gente já está observando. Enfim, e só para também não perder um pouco o costume, né? No começo das aulas eu costumava falar de algum assunto da semana, enfim, para vocês. E aí, aproveitando um pouco o gancho desse período que a gente tá vivendo aí, deixa eu me tirar da telinha aqui, aproveitar um pouco esse período que a gente está vivendo. Eu queria indicar esse livro aqui para vocês, ó, que eu acho que eu já até comentei um pouco em algumas aulas anteriores, que é um livro muito interessante, né, e eu acho que é muito adequado ao que a gente está vivendo, que ele fala bastante sobre a questão da incerteza, sobre risco, quando você tem episódios de situações que você não tem como prever, né, você tem que tomar muito cuidado nas atitudes que você tem em termos econômicos, em termos financeiros. Então, isso é muito apropriado ao que a gente tem hoje, quando a gente está vendo esse caso do coronavírus, né? Então, o cisne negro, pela lógica aqui do Taleb, é quando você tem uma situação muito fora da realidade, né, que é uma coisa muito imprevisível, totalmente fora de qualquer metodologia de análise de risco, por exemplo. E aí isso pode ser do lado negativo, como pode ser do lado positivo também, né? Então, por exemplo, grandes inovações, ele fala que são muito em decorrência desse cisne negro, né, que são coisas criadas por acaso, né, sem querer, acabaram se criando, como o próprio caso do post-it, né, aquela colinha lá, aquele bilhetinho amarelo. Tem várias coisas que foram criadas por acaso na história da humanidade. E aí do lado negativo também, né, como essa questão do coronavírus é exatamente uma coisa totalmente improvável, né? O cisne negro, acho que eu comentei em aula com vocês, numa determinada região, não lembro se era da Austrália, só existiam cisnes brancos, e num determinado momento lá apareceu um cisne negro, né? Então, com uma coisa que não estava muito prevista. Então, se era um cisne negro, aquilo não poderia se considerar como um cisne, né? Mas na realidade era um cisne, era uma coisa não previsível, mas era fato, né? E aí, ao longo do livro, ele mostra um pouco como que trabalha, né? Como que a gente pode trabalhar com essa questão da imprevisibilidade, da incerteza. Então é muito interessante, até mesmo para ele leva, como ele foi um operador de mercado financeiro, ele leva essas questões também para o mercado financeiro, então ele sugere até estratégias de risco, né, para serem adotadas nesse ambiente de incerteza. Então é um livro que vale muito a pena, tá? Enfim, e o Taleb ele tem outros livros também, tá? Alguns outros também best-sellers, mas esse aqui foi o primeiro mais que chamou atenção, né, em relação a esse tratamento, em relação ao risco. Bom, pessoal, então a gente está aqui no item 2 da nossa ementa, tá? Falando sobre oferta, demanda e equilíbrio de mercado. E aí hoje a gente vai entrar num outro assunto aqui, chamado elasticidade, tá? Bom, até as aulas anteriores a gente viu bastante essas curvinhas aqui de oferta e demanda, né? Vocês já estão bem acostumados com isso aqui já, né? As curvas aqui de oferta e demanda. Então, você tem uma situação de equilíbrio, e aí essa situação de equilíbrio vai desencadear um determinado preço de equilíbrio e uma quantidade de equilíbrio. Essa quantidade, esse preço, eles têm um incentivo para se chegar até ele, mas não é necessariamente, não vai chegar obrigatoriamente até ele. Em alguns períodos você vai ter uma política de tabelamento de preços, e aí o tabelamento vai acontecer aqui embaixo do equilíbrio, como a gente já viu, né? E aí você pode ocasionar uma escassez de produto. Isso acontece muito em relação aos mercados hoje em dia, né? Quando você
estabelece quando você tem um aumento muito grande, né, da demanda e você gera essa situação de escassez aqui, é uma situação equivalente a um tabelamento de preço, né, ou seja, você vai faltar produto, né, vai ter escassez de produto. Do ponto de vista aqui em cima, quando o preço é estabelecido acima do equilíbrio, você vai ter um excesso de produto, então vai faltar produto, vai sobrar produto no mercado. Tá? Isso aqui a gente viu ao longo das aulas passadas. Aqui em cima do equilíbrio, né, a gente viu o caso do, do, do salário mínimo, né, salário mínimo acima do equilíbrio. E aqui no caso de baixo do tabelamento de preços lá da política do Sarney, por exemplo, do plano cruzado e tudo mais. Bom, nas aulas passadas a gente viu aqui os deslocamentos de curva, tá? Então, deslocamento de curva de oferta e demanda para mostrar um pouco como é que essas curvas aqui se comportam quando você tem alguma variável, né, que vai mexer no preço e que não é, que vai mexer na quantidade ofertada, vai mexer na quantidade demandada e que não é o preço, você pode gerar uma situação aqui de deslocamento de curva de oferta e demanda. Né? Então, hoje em dia a gente tem bastante desses deslocamentos ocorrendo, né, na sociedade por conta, né, de várias mudanças aí de coronavírus e tal. E aí isso vem provocando mudanças nos equilíbrios. Né? Então, os equilíbrios eles vêm se deslocando e com isso vai proporcionar uma mudança aqui nos preços relativos, vai mudar o preço, pode subir eventualmente o preço, pode reduzir o preço, enfim, nessa situação aqui do gráfico você teve um aumento da demanda, tá, que se deslocou aqui para a direita, e uma diminuição da oferta que se deslocou aqui para a esquerda. Tá? Esses movimentos poderiam ter sido acontecidos, por exemplo, né, por, sei lá, alguma crise que fez as pessoas irem comprar muitos alimentos, né, desloca a demanda de alimentos para frente, e por outro lado você pode ter tido uma crise agrícola, por exemplo, que reduziu a oferta de alimentos e jogou a curva de oferta para a esquerda. Né? Nesse cenário você teria um equilíbrio que estaria aqui embaixo, passando para um equilíbrio eventualmente aqui em cima, né? Caso o preço tivesse um ajustamento automático, que, lembrem-se, acontece principalmente no caso de mercados competitivos. Se o mercado não for competitivo, não há um incentivo, mas não obrigatoriamente esse preço vai se ajustar ao equilíbrio. Né? Bom, e aí só para a gente finalizar isso aqui, essas três situações, acho que não sei se a gente chegou a passar por essas daqui. Eu acredito que se a gente até fez isso no ano passado, mas enfim, nas situações a seguir, o mercado inicialmente está em equilíbrio, e aí depois de cada evento, o que haverá? Excesso, né? Ou excedente ou escassez de produto, e o que vai acontecer com o preço desse produto. Tá? Então, vamos lá. Vou tentar fazer aqui por mudar um pouquinho a tela para vocês. Então, vamos lá. Primeiro caso, 2013 foi um ano excelente para os vinhedos da Califórnia. Tá? Então, foi um ano excelente para os vinhedos da Califórnia que tiveram uma colheita recorde. Né? Então, vamos ver aqui. Ó. Deixa eu só mudar aqui. Tá. Vamos supor aqui uma curva de oferta e demanda, tem preço e quantidade. Tá? No caso, você já teria uma curva de oferta aqui, uma curva de demanda, e aí ele fala que o ano de 2013 foi um ano excelente para os vinhedos da Califórnia, que produziram uma colheita recorde. Colheita recorde está relacionada à produção. Né? Produção está relacionado à oferta. E uma colheita recorde significa que foi uma produção além do esperado. Tá? Foi uma produção excedente. Então foi alguma situação climática, por exemplo, que fez com que o preço, com que a quantidade ofertada pelo produto, com que a oferta de produto fosse para a direita. Né? A partir do momento que você tem um aumento aqui, um recorde na produção, a curva de oferta foi para a direita. Então, se a gente considerar que a oferta 2, né, o que aconteceria nessa situação? Então, no primeiro momento, você tem um preço aqui de equilíbrio. Né? Esse é o preço no momento 1.
Aí o que que aconteceu? Essa curva de oferta foi para frente. Se o preço tivesse se mantido aqui, ó, nós teríamos uma situação, né, que dá para observar aqui, ó, pela quantidade ofertada e a quantidade quantidade ofertada, né, aqui na frente a oferta, que agora a oferta 2, e a demanda que continua no mesmo lugar. Você teria uma demanda aqui atrás a esse preço, né, que seria a quantidade demandada no período 1, e no período 2, né, porque é a mesma, ela não muda, e aqui você teria a quantidade ofertada nesse período 2. Então você iria gerar uma situação aqui que a gente já viu em aula de excesso de produto. Tá? Tem muito produto disponível. Quando você tem excesso de produto, o que, que acontece? O preço desse produto cai. Tá? Então aí ele cai até onde? Ele cai até esse equilíbrio aqui que a gente vai chamar de preço 2. Tá? Então é isso que vai acontecer no primeiro caso, e aí a quantidade de equilíbrio nesse segundo período vai ser uma quantidade que é maior, né, do que foi no período anterior que você tinha equilíbrio ali em cima. Né? Vai ser maior, então, a quantidade de equilíbrio que você tinha, certo? Aí na letra B. Na letra B, você tinha uma situação, depois de um furacão, os hotéis da Flórida verificam que muitas pessoas cancelam suas férias, deixando os quartos vazios. Né? Então, isso está acontecendo mais ou menos hoje, inclusive. Né? Então, vamos lá para o iPad aqui. Então, você tem uma situação aqui, preço e quantidade, é a mesma coisa. E oferta, que é demanda. Depois do furacão, os hotéis da Flórida verificam que muitas pessoas cancelam suas férias. Então você tinha uma determinada situação que você tinha um determinado preço e uma determinada quantidade. Né? Preço 1, quantidade 1. Vocês me desculpem até a letra aí, mas é que está sendo um pouco difícil escrever aqui no iPad sem uma caneta adequada. Né? E aí o que, que acontece quando acontece furacão? Né? A demanda, né? Ou seja, os hotéis continuam lá, a oferta continua lá, né? Se não foi eventualmente destruído pelo furacão, né? Óbvio, né? Mas a passagem desse furacão fez com que a demanda diminuísse absurdamente. Né? Então, e o próprio fato dele falar que os quartos ficaram vazios já mostra que a demanda que caiu, né? A oferta continuou lá, o quarto continuou lá. Foi a demanda que teve uma redução considerável. Então, quando a demanda cai, ela vem aqui para a esquerda. Então, você teve um deslocamento aqui da curva de demanda para a esquerda. Isso fez o que, pessoal? Você tem uma mudança no equilíbrio eventualmente, mas vamos supor num primeiro momento, tá? Essa curva de demanda 2 veio para cá, então você tem uma oferta e tem uma demanda 2 agora. Vamos por aí esse nível de preço, a minha quantidade demandada agora está aqui atrás, né? Essa quantidade demandada 2. E a quantidade ofertada minha está aqui na frente, tá? Nessa quantidade aqui que era a quantidade de equilíbrio. Então, eu tenho uma situação aqui, ó, de excesso de produto. Tá? O que, que acontece quando você tem excesso de produto? Você tem um incentivo para o preço cair. Então o preço vai vir para esse novo equilíbrio aqui. Tá? A hora que encontra esse novo equilíbrio, você tem aqui o equilíbrio 2. Tá? Então vai vir para a esquerda, vai baixar o preço de equilíbrio e vai diminuir a quantidade de equilíbrio nesse período. Ok? Bom, vamos para o próximo agora. Terceiro. Quando há uma forte chuva, muitas pessoas desejam comprar guarda-chuva e tal. Isso aqui a gente viu em aula, né? Que inclusive o cartoon lá que eu tinha mostrado para vocês. Então, basicamente, você tem mais uma vez aqui a oferta e a demanda. Tá? E aí, quando você tem guarda-chuva, a demanda vai para frente, a demanda de guarda-chuva. Num primeiro momento, tá? Se você mantiver esse preço aqui, você vai ter uma demanda aqui na frente agora, né? E uma oferta aqui atrás. Então você vai ter um excesso de demanda, vai ter uma escassez de produto ou um excesso de demanda. O que vai acontecer? O preço vai subir. Tá? Então aqui o preço 2. Tá? Nesse novo equilíbrio, então aumentou o preço, aumentou
a quantidade de equilíbrio aqui também, ok? Bom, então, esses aí os exercícios que nós vimos na aula passada, né? Tinha um outro também que eu não lembro se eu cheguei a comentar com vocês, que é esse aqui, ó. Tá? Esse aqui acho que a gente já falou também. Uma campanha de marketing bem sucedida consegue afetar as preferências do consumidor, alterando dessa forma a demanda. Então a demanda vai ser alterada por essa mudança. Assim, os deslocamentos e o resultado final do equilíbrio de mercado são dados por. Então, qual que era a alternativa correta aqui nesse caso? Então, vamos voltar aqui novamente para o nosso desenho para mostrar como é que vai ficar isso aqui. Tá, então vamos lá. Você tem curva aqui, preço, quantidade, oferta, demanda. Tá? Teve uma campanha de marketing e ela foi bem sucedida. Se uma campanha de marketing foi bem sucedida, ela jogou a demanda para frente. Tá? Ela conseguiu atingir o objetivo que era fazer com que a demanda aumentasse. Então, nesse caso, se ela foi bem sucedida, essa curva de demanda ela foi para frente, tá? Ela aumentou. Tá? Aumentando essa demanda, o que acontece? Primeira coisa, a curva de demanda se desloca para a direita, tá? O que já elimina, aí, por exemplo, a letra I e a letra B. O equilíbrio novo, onde você tinha aqui preço 1, equilíbrio aqui quantidade 1. Agora aqui você tem preço 2, quantidade 2. Tá? O que aconteceu? A curva foi para a direita, o preço subiu e a quantidade de equilíbrio também subiu. Tá? Então aumentou aqui o preço, aumentou a quantidade de equilíbrio. Tá? Isso nos leva à alternativa A, né, que é a alternativa correta aí, certo? Bom, pessoal, então o que a gente vai passar aqui hoje durante a aula? Nós vimos ao longo dessas últimas semanas aí como que a demanda, como que a oferta vai ser interferida por algumas variações de mercado. Né? Então o preço variava, quanto que a demanda mudava, a renda mudava, quanto que a demanda mudava, enfim, a gente viu como, né, basicamente, que eram essas relações. A demanda sofria variações, né? Então, por exemplo, o preço de um produto sobe, o que vai acontecer é que a demanda cai. Só que esse é um conceito um tanto quanto superficial, a gente precisaria ter uma medida um pouco mais qualitativa para avaliar isso, né? Porque, por exemplo, para o empresário, ele quer saber, óbvio, né? Aliás, ele sabe muito bem, né, que quando ele subir o preço do produto dele, ele vai ter uma redução de demanda. Isso é uma coisa trivial, né? Isso ele sabe que vai acontecer. Só que qual é a importância que está por trás desse fenômeno, aí, dessa relação? Tá? É a questão da magnitude. Né? Para o empresário, ele não quer saber se quando o preço cair a demanda vai subir. Tá? Isso ele sabe, ele quer saber o quanto que vai subir a demanda quando ele reduzir o preço. Ou o quanto vai reduzir a demanda dele se ele aumentar o preço. Tá? Então, o quanto, a magnitude, a sensibilidade de uma variável, tá? A sensibilidade da oferta, a sensibilidade da demanda em relação à mudança no preço, por exemplo, mas poderia ser uma sensibilidade em relação a uma mudança na renda, por exemplo. Tá? Como é que a gente interpreta essa sensibilidade? É utilizando o conceito da elasticidade, tá? Que é um dos conceitos mais fundamentais que vocês têm que ter em mente. Independente da área de formação de vocês, esse é um conceito extremamente importante. Tá? O quanto que uma variável chega a interferir na outra. Porque muitas vezes é muito trivial, você sabe que uma variável vai interferir na outra, você sabe inclusive a direção, né? Você sabe que um aumento de preço vai reduzir a demanda, você sabe disso, mas você não sabe a magnitude. Tá? E aí o conceito da elasticidade ele mostra essa magnitude e de que forma que a gente pode calcular isso.
tá? Inclusive de que forma que a gente pode interpretar isso dentro da análise gráfica que a gente estava fazendo, tá? Porque imagina a seguinte situação, pessoal. Olha como isso varia, né? Conforme, né, nosso mercado. Ó. Nessas três situações aqui, eu tenho curvas de oferta e demanda. Tá? A curva de oferta está basicamente no mesmo formato, tá? Tá na mesma inclinação ali. O que está mudando nesse caso, basicamente a curva de demanda. Tá? Dá para reparar aqui, né, numa das situações, que você tem uma demanda que está bastante inclinada até, mas não tão assim, né, quanto essa última aqui, que está completamente deitada, e essa no meio aqui que ela está em pé. Tá? Ela está bastante envergada aqui para cima. Tá? Nesse caso, com essa demanda desse jeito, bastante aqui em pé, você vai ter, por exemplo, daí imagina que você tem um aumento de custo de produção, tá? Ficou mais caro para se produzir. Se ficou mais caro para se produzir, você vai ter uma redução na oferta. Tá? A oferta vai sofrer uma redução. Essa redução da oferta vai fazer com que a curva de oferta ela vá para a esquerda. Só que olha o seguinte, dependendo do formato dessa curva de demanda, a curva de oferta ela vai afetar o preço e a quantidade de equilíbrio de uma forma diferente. Tá? Então olha lá, ó, se essa curva de demanda for muito deitada, como aqui no terceiro ponto, se ela for muito deitada, esse choque que você teve na oferta, ele não mudou o preço. Tá? Apesar de nos exemplos anteriores a gente ter visto que uma mudança da curva de oferta, né, para a esquerda, né, mãe? Se tivesse uma curva de demanda normal, né, vamos por esse primeiro caso, por exemplo, ó, teve um choque aqui de oferta, o que vai acontecer com o preço? Vai subir. Tá? Mas nesse caso o preço não subiu. Por que não subiu? Porque essa curva de demanda é muito deitada, é muito deitada. Tá? Essa outra aqui em cima, por exemplo, a quantidade não se alterou, a curva de oferta caiu e o ajuste foi feito só pelo preço maior do produto. Tá? O que é dizer se uma curva está mais deitada ou mais em pé? É você dizer se ela é mais elástica ou menos elástica, se ela é mais sensível a uma variação de uma variável ou se é menos sensível. Então, se por exemplo você tem uma demanda que é muito sensível a variações de preço, qualquer pequena redução que você tem, por exemplo, na oferta, vai jogar essa quantidade demandada muito para trás. Tá? Já se a sua demanda não é sensível a variações de preço, ou seja, nesse caso da 2 aqui, independente do preço, eu sempre vou consumir a mesma quantidade. Então, eu não sofro tanta influência da variação do preço. Nesse caso, a demanda não sente tanto a variação do preço. Nesse terceiro caso, sente totalmente. Tá? Então, nesse outro caso, a oferta pode cair, que você vai continuar consumindo a mesma coisa que antes. A única coisa que vai mudar é o preço. Tá? Então, esse conceito de elasticidade é extremamente importante para a gente estar avaliando de que forma, qual que é a sensibilidade de uma variável em relação à outra. Tá? Então, esse conceito que ele nos ajuda aqui. Tá? Então, a gente consegue avaliar com maior precisão o comportamento da oferta e a demanda a partir desse momento. A elasticidade, como eu já falei, é uma medida de sensibilidade, vai medir um pouco o quão sensível é uma variável em relação à mudança de uma outra variável, né? Aumentou o preço, quanto que vai cair a demanda, aumentou o custo, quanto que vai diminuir a oferta, aumentou a renda, quanto vai aumentar o consumo, enfim. E vai refletir um pouco do comportamento das preferências do consumidor nesse caso. Tá? O primeiro caso de elasticidade que a gente vai ver é o de elasticidade preço-demanda, que é um dos casos acho, mais principais aqui que a gente tem. A elasticidade preço-demanda, ela mede o quanto que a minha demanda vai reagir a uma variação de preço. Tá? O quanto que minha demanda vai reagir a uma variação de preço. Tá? Se eventualmente essa demanda varia muito,
a gente fala que esse produto é elástico. Se essa demanda não varia muito, ela varia pouco, esse produto é inelástico, tá? Então, basicamente, resumindo aqui, a elasticidade é o quanto que uma variável interfere na outra. A elasticidade de preço-demanda é o quanto que a minha demanda é influenciada por mudança na oferta. Tá? O quanto que a demanda influencia na oferta. Ou melhor, o quanto que o preço influencia na demanda. O quanto que o preço influencia na demanda. Se esse preço influencia muito na demanda, esse produto é elástico. Se influencia pouco na demanda, esse produto é inelástico. Tá? O que interfere? O que faz um produto ser mais ou menos sensível à variação de preço? Né? Ou seja, o que faz um produto ser mais elástico ou mais inelástico? Tá? Tem duas características principais aqui que vão determinar. Primeiro, a presença de bem substituto. Tá? Então, por exemplo, se tem produto substituto, eu vou ser bastante sensível à demanda desse produto. Tá? Qualquer mudança no preço de um dos produtos, eu vou consumir o outro. Porque como ele é substituto, eu consigo trocar facilmente o consumo de um pelo outro. Tá? Então, bem substituto é o primeiro caso aqui, que vai é a primeira característica que vai influenciar na elasticidade no produto. A disponibilidade ou não de produtos substitutos. A outra questão é se ele é um produto necessário, tá? Ou se ele é um produto supérfluo. Tá? Se ele é um produto necessário, eu não tenho muita escolha. O preço vai subir e eu vou ter que continuar comprando. Tá? Já se é um produto supérfluo, ele vai subir e eu vou ser muito sensível. Eu vou parar de comprar totalmente aquele produto, porque eu não preciso dele. Então, essas características aqui, pessoal, esses dois determinantes aqui são muito importantes para a gente saber se um produto ele vai ser mais ou menos sensível à variação de preço. Mais sensível à variação de preço, mais elástico. Menos sensível à variação de preço, inelástico. Tá? Como é que a gente calcula isso? Tá? Então a gente pode calcular, pode colocar isso no papel. Tá? Então, deixa eu voltar aqui ao nosso caderninho para mostrar para vocês. Bom, então, quando a gente vai analisar a elasticidade, a gente vai ter que ver o quanto que uma variável interfere na outra. Então, a própria fórmula da elasticidade é isso. O quanto que uma variação de preço vai variar, vai influenciar na variação da quantidade demandada. Tá? Então, é o quanto do preço vai variar na quantidade demandada. E para a gente relativizar, né, para a gente considerar valores relativos, para não considerar, por exemplo, uma mudança de R$ 1 no preço. Imagina, por exemplo, um produto custa R$ 1 e foi para 2, foi uma mudança de R$ 1. Já um produto que custa R$ 1.000 e foi para R$ 1.000, R$ 1.001, ele também mudou R$ 1. Tá? Então, para a gente relativizar isso, a gente considera a variação percentual. Tá? Então, variação de preço percentual, variação percentual da quantidade. Então, vamos supor o exemplo aí. Aqui, ó. Elasticidade, preço, demanda. Então, vamos lá. O exemplo que estava na tela anterior aí, que vocês podem ver, pelo material que eu vou disponibilizar, aumentou 10% o preço e caiu 20% a demanda. Tá? Então, o que é a fórmula, né, nos diz? Eu queria que vocês pensassem isso como um conceito, não como uma fórmula, pessoal. Então, o quanto que a minha quantidade demandada vai ser influenciada por variações percentuais no preço. Tá? Variação da quantidade demandada aqui foi de quanto? Foi de 20%. Tá? Dividido pela variação do preço. A variação do preço foi de quanto? Foi de 10%. Quanto que vai dar esse valor? Vai dar 2. Tá? O que significa esse valor de 2, pessoal? Tá? O que significa a gente considerar esse valor de 2 na elasticidade de preço e demanda? Se esse valor for acima de 1,
tá? Esse valor a gente considera como esse valor a gente considera como um produto elástico, tá? Então, no nosso exemplo, ele deu 2. Então, esse produto é elástico, ou seja, ele varia, a demanda por ele, a quantidade demandada variou mais que proporcionalmente ao preço. Então, variou muito a quantidade demandada para uma pequena variação que teve no preço. O produto ele vai ser inelástico quando ele for menor do que 1. Tá? Aí ele vai ter uma variação, por exemplo, for 0,5. Tá? Então, a demanda variou menos que proporcionalmente a variação de preço. E unitário vai ser igual a 1. Uma coisa importantíssima aqui. Quando a gente vai calcular a elasticidade de preço e demanda, a gente tem que tomar cuidado com o sinal. Tá? Por exemplo, aqui no nosso exemplo era uma queda de 10%. Então eu preciso obrigatoriamente considerar esse sinal negativo aqui. Porque foi uma queda de 10% em um aumento de preço de 10%. Consequentemente, o valor da elasticidade ele vai ser negativo. Tá? Deixa eu colocar um pouco melhor aqui. Esse valor aqui vai ser negativo. Tá? Esse valor negativo ele vai ser gerado por qualquer tipo de elasticidade, desde que não seja um band Giffen, como a gente já viu. Por quê? Porque sempre que acontecer uma variação de preço, a variação na quantidade vai ser de sinal oposta. Né? Se o preço subiu, a demanda vai cair. Se o preço caiu, a demanda vai subir. Então, os sinais sempre vão ser opostos, a ponto de que o sinal da conta aqui sempre vai dar negativo. Tá? E na hora daí da gente analisar esses parâmetros aqui, a gente vai ter que considerar em módulo. Tá? Então, na hora de analisar se o produto é elástico ou inelástico aqui, se é maior ou menor que 1, eu vou ter que considerar o módulo da elasticidade. Tá? Qual que é o módulo da elasticidade lá de menos 2? É 2. Tá? Eu esqueço o sinal quando eu vou trabalhar com módulo. E aí vai dar o valor de 2. Tá? Isso em todas as situações de elasticidade preço-demanda. Ok? Bom, vamos fazer um outro exemplo aqui. Ó. Suponhamos os seguintes dados referentes a um determinado produto. O preço do produto era 10, ele passou para 25. A quantidade demandada era 140, foi para 100. Qual que é a elasticidade preço-demanda desse produto? Né? Então, vamos lá. Se vocês quiserem até parar o vídeo aí, é bom fazer isso por vídeo, eu prefiro, por conta de vocês terem mais facilidade de parar, de voltar, enfim. Então, vamos lá. Calculando aqui o valor. Deixa eu fazer a transição aqui. Aí vamos lá. Elasticidade de preço-demanda. Não se esqueçam que quando a gente fala de elasticidade de preço-demanda, a gente está falando de variação percentual. Tá? Ou seja, não é uma simples variação, é uma variação percentual. Tá? Então, aqui no caso, a quantidade passou de 140 para 100. Qual foi a variação percentual aqui, pessoal? Variação percentual vocês podem fazer de várias formas diferentes. Tá? No HP12C, por exemplo, você tem uma tecla direta para fazer isso, que é o delta percentual. Nas calculadoras científicas também você tem tecla direta para fazer isso, mas se vocês eventualmente quiserem, né, fazer na mão, é valor final menos valor inicial dividido por valor inicial. Né? Então, fazendo essa conta aqui, era 140 e foi para 100. Variação percentual foi de menos 28,57. Isso aqui foi a nossa variação percentual. O preço variou de 10 e foi para 25. Variou 150. Opa. Variou 150%. Tá? Teve um aumento absurdo aqui. Né? Fazendo essa divisão, quanto é que vai dar? 28,57 por 150 vai dar 0 menos 0,19. 0,19, tá? Não se esqueçam, aqui é negativo, aqui é positivo, vai dar um valor negativo.
0,19. O que significa isso? Como a gente já falou, para analisar eu preciso considerar esse valor em módulo. Tá? Então, o módulo do valor da elasticidade preço-demanda, nesse caso aqui, deu menor do que 1. Se é menor do que 1, esse produto é inelástico. Tá? Tô com uma letra pior do que criança de 2 anos de idade aqui, né? Mas, enfim, a gente tem que se virar. Tá ok, pessoal? Então, é isso, tá? É esse o tipo de cálculo que a gente faz nesse caso aqui, tá ok? Bom, alguns outros números aqui existem na bibliografia nossa, tem alguns cálculos já feitos de elasticidade, tá? Então, por exemplo, aqui na tabela tem alguns exemplos, ó, móveis, veículos, petróleo. Repara que petróleo, por exemplo, é um produto extremamente inelástico, né? Ele é muito baixo o valor, ele é muito menor do que 1. Isso aqui já são valores em módulo, tá? Por que o petróleo é tão baixo desse jeito, né? Tão inelástico desse jeito? Porque ele não tem substituto, né? Ele não tem substituto próximo e é um produto extremamente necessário. Ele tem as duas características lá que a gente viu enraizadas nele, né? Como característica do produto em si. Pelo menos no curto prazo, não tem substituto próximo para o petróleo e ele é um produto extremamente necessário. Tá? Então, a variação que você tem no preço do petróleo não vai ocasionar mudanças significativas na quantidade demandada. As pessoas vão continuar comprando petróleo, por exemplo, mesmo se o preço subir. Tá? Vão continuar comprando petróleo. Outros produtos aí. Os móveis 1.26 não é um produto não é um produto tão necessário eventualmente, tá? Mas mesmo assim não é uma elasticidade tão alta. Cigarro, tá? Por que cigarro é inelástico, é abaixo de 1? Porque é vício, né? Vício faz com que os produtos se tornem necessários. Tá? Alimentos, a mesma coisa. Tá? Ninguém fica sem alimento, então também é extremamente inelástico. Né? Apesar de estar categorizado aqui de uma maneira bem ampla, né? Alimentos, né? Mas mesmo assim é um produto bastante inelástico aqui. Aqui é uma outra lista. Ó. Eu acho que o produto mais inelástico que a gente pode considerar é o sal. Tá? O sal é um produto extremamente inelástico, tá? Ou seja, se o mercado, por exemplo, subir o preço do sal, a quantidade que as pessoas vão consumir de sal é praticamente a mesma. E se os mercados fizerem uma promoção de sal, reduzir muito o preço do sal, o consumo de sal também vai ser o mesmo. Tá? Então, o consumo de sal não vai ser prejudicado ou não vai ser melhorado por conta de variação de preço, porque a elasticidade dele é muito baixa. Tá? Ele sofre pouquíssima influência do preço. Tá? Isso aqui são dados dos Estados Unidos, mas podem ser extrapolados para o Brasil também. Tá? Pasta de dente, você tem viagens aéreas no curto prazo. Ó, viagens aéreas no curto prazo, por que também é inelástico? Porque você não consegue mudar. Você vai, é aquele preço e ponto final. Se você precisa viajar amanhã para um determinado lugar, você não está pouco se mexendo no preço que você vai pagar. Tá? Você vai ter que aceitar aquele preço. Gasolina não tem substituto, entra nessa história. No longo prazo é um pouquinho maior, mas mesmo assim é um produto bastante inelástico. E gás natural, aqui principalmente no caso dos Estados Unidos. Né? Aqui de produtos elásticos, a refeição fora de casa, né? Restaurantes. Subiu um pouco o preço da comida fora de casa, você não vai mais sair para comer fora de casa, você vai comer em casa. Tem um substituto próximo. Ao invés de comer fora, você come em casa. Tá? Viagens no longo prazo, olha a diferença aqui, pessoal. No longo prazo eu tenho escolha, eu posso pesquisar melhor, eu posso guardar melhor, guardar o melhor momento para comprar. Tá? Então vai ser maior. Eu vou ser muito sensível a mudanças de preço. Enfim, uma coisa interessante que eu queria colocar aqui também para vocês, pessoal, é marcas, tá? Então você tem uma elasticidade para um determinado produto. Então a elasticidade para automóveis é entre 1.2 e 1.5. Isso para automóveis. Para automóveis da Chevrolet, ele é maior. Por que isso acontece, pessoal? Aliás, o que isso representa?
as pessoas são mais sensíveis a automóveis da Chevrolet do que a automóveis. Tá? Então, em termos práticos, o que isso representa? A pessoa, ela até se subir o preço do automóvel da Chevrolet, ela para de comprar o Chevrolet, porque ela é sensível ao preço da Chevrolet, ela é altamente sensível ao preço da Chevrolet. Só que ela compra carro de outra marca. Então ela continua comprando o carro, mesmo com o aumento do preço do carro, ela continua comprando o carro. Mas se aumentar o preço do carro da Chevrolet, ela é muito mais sensível, porque ela vai comprar carro de outra marca. Tá? Isso acontece com vários outros produtos, por exemplo, com a cerveja. Se a pessoa não gosta de cerveja, ela não vai deixar de comprar cerveja porque o preço da Heineken subiu, por exemplo, e ela só toma Heineken. Tá? Então o preço da Heineken sobe, ela vai parar de comprar Heineken. Ela é muito sensível ao preço da Heineken, mas ela vai comprar de outra marca. Tá? Então ela não deixa de consumir cerveja porque o preço de uma das marcas ficou mais caro. Tá? Bom, esse cálculo aqui que a gente fez da elasticidade, a gente pode considerar esse conceito aqui da elasticidade, pessoal, por uma análise gráfica, né? Como até estava colocando lá no primeiro slide lá da elasticidade. A gente pode colocar isso em um contexto mais gráfico. Então, dá uma olhada aqui nesse gráfico. Ó. Isso daqui é uma curva de demanda, tá? Ela não está totalmente linear. Tá? Isso aqui é uma curva de demanda não linear, mas é basicamente a mesma que a gente vem tratando ultimamente. E ela representa uma curva de demanda ó, que é inelástica, tá? Ou seja, a elasticidade dessa curva é menor do que 1. O que significa elasticidade menor do que 1? Significa que se eu for fazer uma variação do preço, a minha quantidade vai variar menos que proporcionalmente. Tá? Então, o preço vai subir mais do que o que vai subir, o que vai cair é a quantidade demandada. Tá? Isso fica claramente, tá? Deixa eu só limpar a tela aqui, que eu vou colocar isso na tela também para vocês. Esse gráfico aí, ele mostra exatamente isso. Então, você tem aqui uma curva de demanda e aí você teve um aumento de preço. O preço aumentou 22%, tá? Que é o que está colocando aqui, 22%. Aumentou o preço em 22%, a minha demanda caiu só 11%, caiu menos que proporcionalmente. Tá? Se uma variável, tá? O preço aqui, né? O preço está aqui, a quantidade está aqui. Você tem uma demanda, tá? Você teve uma mudança de preço, você teve um aumento de preço aqui de 22%, e isso possibilitou uma queda da demanda, tá? Que era já esperado, só que essa queda foi só de 11%. Tá? Se eu for considerar os pontos, tá? Eventuais pontos, nesses pontos aqui antes e depois da variação, a gente já vê que essa curva de demanda ela é basicamente mais em pé. Tá? Ela vai ser uma curva mais em pé, mais vertical. Tá? Curvas, então, quando são mais verticais, elas mostram que uma variação do preço vai ser proporcionalmente maior. Aqui a variação do preço vai ser proporcionalmente maior do que a variação que se teve na quantidade. Tá? Então, quanto mais em pé for a curva, quanto mais vertical for a nossa curva de demanda, mais o produto vai ser inelástico e menos vai ser sensível à variação de preço. Tá? Então, voltando aqui. Ó. Essa curva ela não parece, mas ela está basicamente mais em pé. Tá? Ela está mais vertical do que o tradicional, do que o normal. Ó, essa daqui é quando você tem uma curva de demanda, não pode chamar de normal, tá? Nesse caso ela é elasticidade unitária. Então a mesma variação que você tem aqui de preço, você teve aqui na quantidade, 22%, 22%. Apesar de que aqui, se vocês observarem muito bem, isso aqui é o livro, um dos livros da nossa bibliografia, inclusive, né? Ele tá com dados equivocados aqui em relação às variações, né? Olha que coisa interessante, né? Isso aqui é do livro do Mankey, que é um dos livros mais renomados aqui que a gente tem em teoria econômica, em fundamentos de microeconomia.
vamos calcular os valores corretos aqui para depois o pessoal não ficar perguntando. Então vamos lá, ó. De 4 para 5, a variação percentual aqui foi 25%. Tá? Então aqui não considero 22, é 25. E aqui a variação de 100 para 90 foi 10. Tá? Continua, obviamente. Né? Eu vou até consertar isso daqui para o material que eu vou deixar para vocês. Vou colocar uma telinha por cima aqui para mostrar a variação real. Então 25 de preço aumentou, caiu 10, continua sendo inelástico de qualquer jeito. Aqui, ó. Aqui, apesar de falar unitário, se a gente for ver, não vai dar unitário. Tá? Então, subiu de 4 para 5, foi uma variação de 25%. Aqui deveria ser 25% também, tá? Mas não deu de 25% aqui. Aqui, quanto que deu a variação percentual, pessoal? 20%. Tá? Então, isso aqui não seria uma elasticidade unitária, tá? Mas eu vou, no material depois de vocês, eu vou corrigir esse problema aqui, apesar de no livro tá desse jeito, tá? Inelástica. Inelástica também tá com um problema aqui no cálculo que eu vou mostrar para vocês, mas enfim. O que acontece quando você tem uma curva inelástica? Essa curva ela é mais deitada. Tá? Você teve uma variação aqui de 25% no preço, o que aconteceu com a quantidade demandada? Diminuiu 50%. Tá? Então caiu mais que proporcionalmente a minha demanda em relação ao aumento que eu tive no preço. Tá? Isso implica também, pessoal, mudanças na receita total do empresário. Se o empresário ele mudar o preço no produto dele, ele vai ter mudança na receita dele. Só que dependendo da característica do preço, da elasticidade daquele produto, a receita dele vai se comportar de uma forma diferente. Tá? Olha, por exemplo, aqui nesse caso. Ó. Nesse caso, a curva de demanda está bem em pé. Bem em pé significa que é uma curva inelástica. Tá? O que o cara fez aqui nessa situação? Ele, baseado numa curva de demanda inelástica, tá? Ele foi lá e aumentou o preço do produto. Era 1, passou para 3. Quanto que ele tinha de receita ao vender uma unidade? A receita total de uma empresa sempre vai ser preço vezes quantidade. Tá? 1, que é o preço, vezes 100 que ele vai vender, vai dar uma receita de 100. Se subir aqui para 3, como a demanda é inelástica, a minha demanda não vai sentir tanto, então vai cair menos que proporcionalmente. Tá? Então vai cair só para 80. O que aconteceu com a receita dele? Aumentou. Então, para um vendedor de produto inelástico, é extraordinário ele aumentar o preço. Se ele puder aumentar o preço, fenomenal, tá? Porque a receita dele vai subir. Já no caso aqui de produto elástico, olha o que acontece. Como a demanda é muito sensível ao preço, ele aumentou o preço aqui de 4 para 5. O que aconteceu com a quantidade demandada? Despencou. Ela passou de 50 para 20. A receita dele, que era 200, foi para 100. Tá? Então, no caso de produtos elásticos, aí você vai ter o contrário. Você aumentou o preço, você vai ter uma redução da receita. O mesmo vale o inverso. Né? Se ele tinha um preço de 5 e reduziu o preço para 4, o que acontece com a receita dele? Aumentou. Por quê? Porque ele vendeu muito mais, ele ganhou muito na quantidade aqui. Tá? Ele ganhou muito produto vendido a partir do momento que o preço caiu, que ele fez uma promoção. Então, pessoal, resumindo, quando o empresário vai fazer promoção, né, ele vai reduzir, vai fazer liquidação, né, melhor dizendo, vai reduzir o preço do produto dele, ele geralmente ele vai fazer isso com produto elástico. Por que ele vai fazer isso com produto elástico? Para ele reduzir o preço dele e ele ganhar na quantidade. Ele vai conseguir vender muito mais proporcionalmente, a ponto da receita dele até aumentar. Tá? Mesmo com uma queda do preço, a receita dele aumenta porque ele ganha muito na quantidade. Ok? Vamos fazer um outro exemplo aqui. Ó. Tá? Vamos lá. Ó. Deixa eu, quando vocês vão vendo aí, eu vou apagando aqui minha telinha. Bom, no caso aqui do exemplo, então o preço do produto saiu
de 50 e foi para 60. Ao mesmo tempo, sua demanda caiu de 1.000 para 600. Qual que é a elasticidade preço-demanda? O que acontece com a receita total quando o preço aumentou? Caso o empresário decida fazer uma promoção do produto, sua receita provavelmente vai aumentar ou vai diminuir. Então vamos para a telinha aqui, ó. Era 50 e foi para 60. Então, ó, elasticidade, preço-demanda, variação percentual da quantidade demandada, variação percentual do preço. Variação da quantidade de 50 foi para 60. Quanto foi a variação percentual que esteve aqui, pessoal? Tá? Então, de 50 para 60 foi de 20%. Tá? Então, 20%, esse aqui é o preço? Esse aqui é o preço. Então, esse aqui é embaixo. Tá? Então, aqui embaixo você teve um aumento de 20%. Em cima, a demanda caiu, então sinal negativo. Era 1.000 e foi para 600. Quanto foi a variação? 40%. Tá? Quanto que dá o valor da elasticidade aqui? Menos 2. Tá? Esse produto deu acima de 1, tá? O valor aqui foi maior do que 1, ou seja, é um produto elástico. Ok? Aí na segunda pergunta, né? O que acontece com a receita quando o preço aumentou? Tá? Se é um produto elástico, o que aconteceria com a receita dele a partir do momento em que o preço do produto subiu? Tá? Se é um produto elástico, a partir do momento que o preço subiu, a quantidade demandada vai cair proporcionalmente mais, e aí a receita total dele vai sofrer uma queda. Tá ok, pessoal? Então, quando o produto é elástico, isso acaba acontecendo. Tá? Ele vai ter uma perda aqui de receita. Inclusive, a gente pode até calcular isso. Tá? Deixa eu apagar aqui, ó. Apagar isso aqui. Essa conclusão de que um aumento de preço e o produto é elástico vai ocasionar uma redução da receita, a gente já está prevendo, mas vamos calcular para ver. O preço do produto era 50 e ele vendia, quando o preço era 50, 1.000 unidades. Então, consequentemente, a receita total dele seria 50.000. A partir do momento que o preço foi para 60, a quantidade demandada dele caiu para 600. Tá? Isso aqui foi para 36.000. Então, caiu a receita total a partir do momento que o preço subiu, tá? Conforme a gente havia previsto. Tá? Caso o empresário decida fazer uma promoção do produto, sua receita provavelmente aumentará ou diminuir. Vai aumentar. Tá? É o efeito contrário. Quando o preço aumenta, a receita dele cai. Por outro lado, quando o preço daí vai... Deixa eu só ver aqui o aviso do e-mail. Quando o preço vai cair, nesse caso de uma promoção, ele vai ter um aumento na receita dele, tá ok? Beleza? Aí mais um aqui, pessoal. Responda no contexto da reportagem publicada no determinado jornal aqui de Minas. Serviço de barbeiro e cabeleireiro em Belo Horizonte não tem mais o charme que ostentava até a segunda metade do século passado, mas transformou um mercado competitivo. O preço baixo engana quem imagina que o investimento não vale a pena. Consigo trabalhar com preço baixo porque ganho na quantidade de clientes atendidos. O fato dele falar que ele ganha na quantidade de clientes atendidos já nos dá uma pista do que é o produto dele. Tá? Então, quando ele ganha na quantidade, significa que ele reduz o preço do produto e ganha bastante quantidade a ponto da receita dele aumentar. Que tipo de produto é esse? É um produto elástico. Tá? Reduzir um pouquinho o preço, a demanda já vai responder. Tá? Então, nesse caso, é um produto elástico, certo? Bom, pessoal, então vamos lá. Basicamente eram essas aqui
esses são os conceitos mais importantes aqui que era conveniente vocês terem, por isso eu acho que foi bom eu fazer esse passo a passo junto com vocês aqui, comentando um pouco os slides. E aí o que eu gostaria que vocês, deixar para vocês aí uma pequena tarefa aí para a aula que vem, tá? Bom, isso aqui são dados, tá? De dois jogos aqui do Campeonato Carioca, tá? De 2013, já é um valor, um dado um pouco antigo já, mas nos interessa bastante aqui para a gente fazer o nosso cálculo, tá? Eu vou deixar para vocês fazerem, tá? Isso vocês podem fazer durante a aula, não vou exigir que vocês entreguem isso daqui, tá? É só para treinar, eu vou fazer esse cálculo, vou disponibilizar esse valor para vocês, tá? Quero que vocês calculem a elasticidade nesse caso aqui, tá? Em três situações. Tá? Primeiro caso, elasticidade preço-demanda total. Tá? Então você tem dois jogos, você tem dois preços aqui. Tá? O preço passou era 38, foi para 47, aumentou o preço. O que aconteceu com a quantidade de público total? Tá? Qual que é a elasticidade de público total? Qual que é a elasticidade de torcedores do Flamengo e qual que é a elasticidade de torcedores do Botafogo? Tá? Então, recapitulando, vocês vão calcular a elasticidade preço-demanda em três situações. A primeira, considerando torcedores gerais, tá? O público geral pagante. A segunda, considerando a torcida do Flamengo. E a terceira, considerando a torcida do Botafogo. O preço é o mesmo, a variação de preço que vocês vão calcular é a mesma, né, em todas essas situações, mas o número de público, a variação de público vai ser diferente. Tá? Aí eu quero que vocês calculem qual, qual que é a torcida que é mais ou menos sensível à variação de preço, ok? Isso daqui vocês não precisam me entregar, é só para vocês treinarem um pouquinho, tá? Além desse caso aqui, eu vou deixar esses exercícios também para vocês, tá? Para vocês treinarem aí, para a gente até ir tirando dúvidas ao longo da, da nossa aula mesmo, tá? Vocês podem ainda ir perguntando, eu posso ir respondendo para vocês, né? Os exercícios aqui, respondendo, colocando as respostas para vocês, tá? Para vocês treinarem. E aí, para a próxima aula, tá? Para vocês me entregarem na terça-feira que vem, na quarta-feira que vem, melhor dizendo, né? Noite, né? Até quarta-feira à noite, eu gostaria que vocês fizessem o seguinte, tá? Aproveitando esse exemplo aqui, né, do Campeonato Carioca, eu quero que vocês façam um cálculo desse escolhendo dois times, tá? Do Campeonato Paulista. Então vocês vão fazer o seguinte, vocês vão entrar no site aqui, ó, da Federação Paulista de Futebol. Deixa eu ajustar a tela aqui. Tá, vão entrar no site da federação, vão escolher Série A, tá? Competições, Série A1, e aí vai aparecer todos os jogos que tiveram até então. E aí o que vocês vão fazer? Vocês vão escolher um time e os dois últimos jogos desse time em casa. Então, por exemplo, eu escolhi a Ferroviária, tá? Então, vamos supor que eu escolhi a Ferroviária. Se eu escolher a Ferroviária, eu quero saber, para calcular a elasticidade de preço-demanda, eu preciso saber o preço que a Ferroviária cobrou pelo ingresso e a quantidade de torcedores da Ferroviária que foi. Tá? A quantidade de torcedores geral, tá? Não só da Ferroviária, porque pode ter torcida também de outro clube. Então eu vou pegar, eu preciso para calcular a elasticidade de preço-demanda, variação de preço e variação da quantidade. Para eu ter a variação, eu preciso de dois jogos. Então, primeiro jogo, eu vou precisar da quantidade de torcedores que foram e do preço que foi cobrado. Onde é que eu vou ver isso? Aqui nesse item chamado boletim financeiro. Vai abrir uma outra tela que você vai ter o total arrecadado, o número total de ingressos vendidos, que é o número de torcedores, tá? Basicamente essa informação você precisa, número de torcedores, e aqui vai ter o preço que foi cobrado. Aí eu quero que vocês vejam aí a melhor forma, que preço que vocês vão cobrar, vão considerar, porque olha só que coisa interessante, né?
No caso lá do Botafogo, o que que aconteceu? A gente usou um preço só, tá? Foi considerado somente um preço. Olha aqui, ó. Tá? Você tem um preço só, R$ 38 e aqui 47. Qual que é a diferença aqui para o nosso caso? Tem vários preços diferentes. Que preço que vocês vão usar? Tá? Isso é uma coisa aí para vocês pensarem. Então, preço e quantidade. Peguei do primeiro jogo. Aí eu vou no segundo jogo. Eu tô com a Ferroviária, eu preciso pegar a Ferroviária de novo. Então vamos lá. Vamos ver na rodada anterior. Nona rodada. Cadê o jogo da Ferroviária? Ela jogou fora, então não me interessa. Eu quero saber o jogo em casa da Ferroviária. Tá? Então vamos lá. Oitava rodada. Vamos lá, Ferroviária. Tá aqui, ó. Ferroviária e Botafogo. Então eu vou também aqui, boletim financeiro, e vou ver a mesma coisa. Quantidade de torcedores e o preço que eu vou ter que pegar um preço só. Então, com esse preço e com o preço do outro jogo, eu tiro a variação que eu tive de preço. Com a quantidade de torcedores que teve naquele jogo e com a quantidade de torcedores nesse, eu consigo a variação do número de torcedores. Com a variação da quantidade e com a variação do preço, eu consigo calcular a elasticidade. Tá? É isso que eu quero que vocês façam para a semana que vem. Eu vou deixar isso explicado também, né, como tarefa para vocês lá no Moodle, tá? Para vocês saberem exatamente o que fazer, mas vocês podem tirar dúvida também, pode mandar e-mail, sem nenhum problema. Tá ok, pessoal? Então vamos parar por aqui, tá? Fico, eu vou ficar à disposição para vocês, eu vou ficar à disposição com vocês durante a nossa aula, tá? Na manhã dessa quinta. Vocês, por favor, tirem dúvidas comigo. A gente pode ter alguma instabilidade no Moodle, que está tendo algum problema, né? Alguns problemas recentemente aí, mas tem um e-mail, tem um fórum que eu vou deixar. E a gente consegue ir tirando as dúvidas. Assim, o fórum tem funcionado relativamente bem, tá? E aí eu vou deixar essa tarefa para vocês lá. Então, o que, que tem de tarefa aí para vocês? Eu vou deixar esse material em PDF, tá? Para vocês acompanharem. Vou deixar esse vídeo que se vocês estão escutando até agora, porque vocês viram o vídeo inteiro, obviamente, né? Vou deixar também esses exercícios, tá? Que finais para vocês treinar um pouquinho, exercitar um pouquinho essa questão da elasticidade. Vou dar uma indicação também de referências baseadas na biblioteca virtual. E vou deixar também a tarefa lá para vocês calcularem a elasticidade preço-demanda dos clubes de futebol lá, a escolha de vocês, tá? Vocês podem escolher quaisquer clubes, tá? Pode ser da Série A2, se vocês quiserem também, pegar o São Bento, tá? Pode ser, não tem problema de repetir clube entre os alunos também, mas é importante que vocês calculem, né? Porque é um dado real, então é importante vocês também terem acesso a essas bases de dados, e aí eu vou deixar lá mais ou menos explicado o que, que eu quero que vocês façam, além de calcular o valor dessa elasticidade de preço-demanda. Tá ok, pessoal? Então, um grande abraço e a gente se encontra nessa quinta pela manhã. Até mais.